organizar também. Como podemos nos organizar para isso? Então, uma é como podemos viabilizar essa demanda, talvez a segunda já ajude a responder, a gente vai ter que se organizar, né? Como podemos nos organizar? Como é que podemos nos organizar para isso? E aí, tem uma pergunta complementar aqui, ó. São demandas coletivas? Em parte já respondido um pouco ontem, né? Mas há demandas individuais. E uma outra questão que é próximos passos. Próximo passo. Bom, para a gente se organizar, precisaríamos eleger aqui, ou alguém se candidatar, por favor, a ser o relator do grupo, né, que possa anotar as questões que a gente estiver apontando, quem pode fazer ser relator do grupo. Vamos lá, aqui. Vou designar o bolsista daqui a pouco. Pode ser? Como é que é seu nome? Daniel. A Daniel vai fazer vai relatar, senão já ia ficar para fazer o relato do grupo. Bom, então a ideia é que a gente possa estar respondendo, ontem a gente correndo e brincando com a questão das tarjetas, né? Cadê a Cida? A Cida está ali fora, ela tinha falado das tarjetas, mas a gente tem tarjetas também para que a gente possa, se vocês quiserem usar, e aí eu deixo aberto para o grupo, né? Se nós queremos usar a tarjeta para ir apontando com uma palavra, com um termo, né, para responder essas questões, a partir dessa primeira, que a gente pode estar fazendo uma por uma, né? Primeiro, como podemos viabilizar essas demandas? Existe uma forma que a gente pode viabilizar essa demanda? Qual é? A gente já tem pensado isso a partir dessas programações que foram feitas? Uma tarjeta, essa laranja, que a gente já pode colocar. Se alguém quer tarjeta, já pensar, falar, pode falar. Vai falar seu ponto. Era bom anotando aí no. Olha aí, a pessoa falando coisa, porque. Você que sabe. Pode anotar assim, para mim é melhor. Pode anotar nessa gente, a pessoa vai falando. Ou uma pessoa anotando. Pode ser. Fica melhor, porque a minha letra é ruim. Pode ser. Eu até acho que essa primeira pergunta parece que ela é depois, né? Porque não adianta a gente querer viabilizar se a gente não se organiza, sabe como é que essa organização vai se dar. Perfeito. Podemos trocar, então, inverter? A gente começar pela segunda também. Começar pela segunda? Eu acho que identificar o que é demanda mais individualizada em cada grupo, né, para reconhecer o que é a demanda comum, que ontem foi falado, aí depois dá para pensar em como viabilizar. E a organização necessária. Né? Perfeito. Então vou inverter aqui, tá, gente? Primeiro. Porque se cada realidade que cada um vive tem uma demanda prioritária, uma questão mais particular, que pode ser essa mesma demanda para os outros lugares pode ser a mesma, mas as características são diferentes. Uma coisa que eu vi que era demanda comum, a necessidade de um conhecimento sócio-histórico, né? Qual é o patrimônio sociocultural existente relacionado a cada um ser. Essa foi uma coisa comum, né? Necessidade de saber qual é o que eu reconheço como patrimônio histórico, o saber tradicional. Então, todas demandam um aprofundamento e um registro e, ao mesmo tempo, uma acessibilidade, né, a essa informação. Quem é a comunidade que se relaciona e como se relaciona no entorno, com a unidade de conservação. Uma linha que eu acho que é comum a todos também, né? E é mais ou menos a linha que eu comentei ali, né? O programa Reviser, que terminou em 2001, ele deixou claro como uma necessidade de monitoramento da atividade pesqueira, monitoramento dos desembarques. Não foi viabilizada nenhuma continuidade do programa Reviser, embora houvesse recomendações e esforços para tal. Já são passados aí 12 anos desde o final do Reviser, nada foi feito. Eu acho que lidar com peixe sem saber o que está se pescando, sem se conhecer a atividade, sem saber absolutamente nada sobre, é impossível.
A gente precisa implementar monitoramento da atividade pesqueira. Isso é comum à maioria das unidades aqui da região, e particularmente as unidades aqui do Grupo de Gestão Integrada do CNB aqui em Santa Catarina, com certeza é. A maneira de viabilizar isso, eu acho que a única que eu vislumbro é fácil é o que a Kátia Torres colocou lá, que é acho que a única iniciativa, que o gargalo mesmo é tudo, né? Recurso de dinheiro. A Kátia colocou lá é o GFMAR. Se o GFMAR está numa fase, está sendo formatado nesse momento, eu acho que a gente tem que se inserir no GFMAR e colocar essa questão do monitoramento da pesca, pelo menos aqui na região, como uma linha mestra principal lá no GFMAR para tentar viabilizar essas ações aqui. E eu acho que o caminho para chegar lá, acho que a gente precisa refinar e estruturar melhor o que vai ser esse programa, vamos chamar assim a princípio, né? Isso possivelmente por meio de um próximo evento, um próximo seminário, para a gente formatar uma proposta, detalhar melhor o que seria esse programa, né? Monitoramento da atividade pesqueira aqui na região, já tentando viabilizar isso via o GF Marinho. Eu gosto do monitoramento da pesca em Santa Catarina. Eu, como pescador artesanal, faço parte da diretoria da colônia de pesca das E11. Não existe ninguém monitorando a pesca aqui, principalmente na região do Planalto, está uma bagunça. Está um absurdo, uma bagunça, porque tem pescador e gente que não é pescador na pesca, que hoje o Ministério da Pesca em Santa Catarina deu documento de pesca para todo mundo, né? Não tem nenhum respeito, porque hoje tem militar, tem advogado, tem juiz na pesca que não tem documento de pesca, não monitora nada, nem monitora embarcação. Né? Agora o pescador artesanal, aquele beira de praia, tem fiscalização do IBAMA, fiscalização da Polícia Ambiental, aí você está lá com uma garrafinha, que não faz nem a metade que um barco desse de arrastão de camarão faz aqui na Bahia Mansa, como eu tenho presenciado, barco de capitão da polícia, de tenente de corpo bombeiro arrastando camarão da Bahia Mansa. Passa na frente dele, eles não fazem nada. Chico, o que você quer apontar, de repente, uma auditoria sobre as... Isso aí tem que fazer um levantamento de quem pesca, de quais embarcações estão trabalhando nessa região toda, porque é um absurdo. Qualquer um hoje chega, compra uma embarcação, mas não faz uma embarcação de estaleiro, vai para lá, não quer nem saber quem é. Eu estou com 57 anos e meu documento de pesca, eu nunca deixei atrasar um dia. Se for na Marinha, meu documento estava na Marinha, minha carteira da capitania da Marinha teve validade até 2015. Carteira do Ministério da Pesca é validada de 2 em 2 anos. A minha tem validade até março de 2013. Mas isso aí é um absurdo. Enquanto eu estou pescando, que só estou documentado, do meu lado tem mais de 50 que não tem documento nenhum. Não é legalizado nada. E tem negócio provocando, ainda ajudando a provocar acidente nos pescadores, porque eles estão botando rede fundiária. Né? Igual agora há poucos dias. Eu passei na Bahia Sul, eu vinha de Coqueiros de noite, a minha embarcação da qual era numa rede, eu quase fui pro fundo. A rede era de um capitão da Polícia Militar, né? Ela estava atravessada em canal de navegação que é proibido, porque e ele não fiscaliza nada. Adriana, tem um comentário exatamente sobre isso também. Na verdade, eu tentando ligar um pouquinho, né, que ela falou, né, a questão mais histórica, sociocultural, com a questão do monitoramento da pesca, mais do desembarque, o que tem sido pescado, quem está, né, atuando de forma lícita, atuando de forma ilícita. E aí, porque a gente coloca, né, que vem colocando já há um tempão, que é o tal do diagnóstico da pesca, e embora eu não tenha participado dos dias anteriores, para aquela tabela que ela mandou, é uma coisa que é uma demanda uniforme, né, de todas as unidades, né, essa questão do diagnóstico da pesca, que eu acho que ela permeia, não entendo muito, mas acho que ela permeia isso tudo, né. E aí é uma coisa bastante ampla, então se você pensar, né, no que vai ser estudado dentro do âmbito desse diagnóstico, você tem várias coisas a serem feitas, né. E por isso que eu penso que talvez a forma de viabilizar isso, né, fosse um edital, né, FAPESC, assim mesmo, uma coisa onde a gente pudesse, as unidades, pudessem colocar, né, os recursos que tem, né, compensação ou outros, né, dentro da FAPESC, como eles trabalham com essa relação de 1 para 1, a gente construiu um termo de cooperação com eles, onde a gente teria toda a grana aportada pelas unidades e a contrapartida deles, e a gente pudesse ter um montante que viabilizasse, né, a construção de um edital que pudesse, na verdade, responder a vários desses
né, desses pontinhos aí que estão dentro do contexto de diagnóstico de pesca. Então, acho que assim, a gente já começou uma conversa com a FAPESP nesse sentido há um tempo atrás, e agora com a fala da Márcia aí, ela nos mostrou extremamente receptiva em relação a isso, e eu acho que essa é uma forma, né, bem, né, palpável da gente tentar conseguir pelo menos esse conceito de falar tudo, mas, né, algumas partes desse diagnóstico. Para você ver um negócio, na pesca tem uma sacanagem tão grande que eu conheço. Não é só um vendedor, deu mais de 300 pessoas recebendo defesa de pesca que nunca botaram os pés no mar. Isso é um absurdo, é uma vergonha. Se a colônia de pesca, o sindicato de pesca, tá, tem o nome dessas pessoas, vão visitar essas pessoas. Tá? Eu acho que a universidade também, tem que dar apoio também, visitar essas pessoas, ver quem são essas pessoas, se são pescadores, que precisam receber a defesa da pesca. Porque é uma vergonha. Cara que nunca botou os pés no mar, se der uma agulha de remendar a rede, para ele, chega, na arriscada, ela morrer enforcada com a agulha. Porque não sabe nem remendar uma rede. Ricardo. Então, posso fazer só uma parte aqui, assim, eu concordo plenamente, Adriana, só uma ressalva é o seguinte: o diagnóstico é um retrato, né, um instantâneo da situação, extremamente necessário. A gente, na Brandatoria, já conseguiu dar um start nisso, de uma forma até meio personificada com o FPR, para ter um diagnóstico pontual, um retrato. O monitoramento ele já vai numa ideia de continuidade. Então, como foi o dizer, né? Pelo menos aí uns 10 anos em que a gente monitore a dinâmica da pescaria. Porque só o retrato pontual ele não vai ser suficiente. Mas é importante também, claro. Então, assim, na realidade, o Luiz, a Adriana, o pessoal já mais ou menos batendo aqui o que eu ia falar, é uma demanda de todas as unidades aí marinho costeira, da questão do monitoramento do diagnóstico de pesca. É óbvio que cada unidade de conservação tem uma especificidade diferente, né? A anatomia já avançou em alguns casos e tem outros levantamentos para serem feitos. A baleia franca também é uma outra tipo de construção, né? Que seria mais uma demanda individual. No caso da Review Arvoredo também seria uma coisa um pouco diferenciada, mas está posto que é a questão de diagnóstico e monitoramento da pesca, aquilo que o Luiz bem exemplificou agora. A questão por exemplo, de viabilizar isso, a ideia da Adriana, eu acho que ela é pertinente. E além do que também muitos de vocês podem estar viabilizando demandas também individuais, né? Porque tem recursos próprios de compensação ambiental ou até mesmo transação penal. Por exemplo, a Review Arvoredo hoje ela recebe recursos significativos de transação penal, que é uma coisa que a Kátia não colocou na apresentação, mas são recursos que a gente recebe direto do juiz nos perguntando uma conta para botar o dinheiro, e por incrível que pareça é um parto mostrar isso, que não dá para mandar para Brasília, porque esse dinheiro não vai assumir. Então, assim, tem certas coisas que elas vão ser individualizadas. E a minha pergunta fica aqui mais assim, se por exemplo, essa viabilização, seja pela FAPESP, seja por um outro fórum, um outro fundo, se ela vai ser direcionada, e aí a gente vai dividir só para essa parte de sócio-biodiversidade, né? Ela vai ser exclusiva para isso, o edital vai ser vinculado à questão da sócio-biodiversidade, porque as unidades têm outras demandas também de aplicação de recursos. Uma perguntinha. A gente está falando da questão do diagnóstico, né, aquele retrato, e consequentemente do programa de monitoramento. Aí, sem entrar em toda a dificuldade de implementar um sistema de monitoramento pesqueiro quantitativista e reducionista, que vem sendo fracassado desde que a gestão pesqueira foi inventada, né? Existem outros paradigmas de gestão pesqueira também que a gente pode estar considerando assim, na hora de estar pensando prioridade de pesquisa. Né? Bom, para falar do monitoramento, o monitoramento ele é um monitoramento se você não tem bons referenciais. Então, tratando dessa questão dos referenciais, isso não vira um levantamento ou um acompanhamento de pescaria, que normalmente acontece. Né?
Então a gente tem que estar entendendo essa perspectiva histórica dos ecossistemas. E aí não tem outra forma senão conversar com o VADA, conversar com quem está ali acompanhando essa história dos ecossistemas há muito tempo. Né? E aí é mais oportuno do que um evento que agrega etnoecólogos, etnobiólogos para metodologias, né, de aproximação do saber. É justamente essa questão de a gente entender o referencial, ou reformatar o nosso referencial, porque senão a gente vai pode estar monitorando, mas com um referencial que já é degradado assim, né, dentro da ciência. E outra questão dentro desse outro paradigma na gestão pesqueira, ao invés de a gente monitorar ou entender quantidades, entender funções, então áreas, a gente mapear quais são as áreas do oceano que são importantes, a gente está, né, áreas, por exemplo, de berçário, de agregação reprodutiva, gargalos migratórios, né? Então, às vezes é mais fácil até da gente identificar essas áreas do que programas assim muito... São essas duas questões, a gente levar o referencial histórico mais para trás, com a parceria das comunidades, metodologias participativas, e a gente começar a identificar e trabalhar em cima de função ecossistêmica e não tanto em termos de quantidade de sobrevivência. Renato, que complementando isso, porque esse aspecto, o diagnóstico sociocultural, né, também essa mudança ao longo do tempo, de ter esse dossiê, essa história toda, como é uma base de referência, né? Então isso seria, eu acho que interessante até como ponto de articulação e integração interinstitucional, inclusive com a comunidade, né? Desenhar um programa de monitoramento, seja para definir os indicadores que vão ser utilizados para poder acompanhar as mudanças, né? O gerenciamento da unidade, da relação dentro da unidade e da unidade com o entorno. O que eu noto é que cada UC tem uma realidade muito própria, mas tem coisas que são comuns e que são um patrimônio comum. A ilha, apesar de ser um monte de ilhas, a água que envolve ela junta, né? Então, conseguir estabelecer, eu vejo que seria muito produtivo, um programa onde os dados de um lugar pudessem ser lidos junto com os outros, né? Às vezes as coletas das informações vêm muito, são abordadas de formas diferentes que depois fica difícil de fazer um panorama comum, né? E esse diagnóstico, ou fazer o levantamento a partir de definição de indicadores que contem tanto esse aspecto sócio-histórico, né, para reconhecer o patrimônio, que é patrimônio, o tipo de vínculo, as áreas utilizadas, né, as interfaces, as interlocuções da comunidade com o espaço, né, a função, né, a estrutura e função de cada característica mais específica no contexto, né, e a forma como vai ser monitorada é uma forma o próprio monitoramento é uma pesquisa, né? Pode ser coletivo. Então, a comunidade de entorno, a comunidade da reserva, da unidade conforme o grau de integração, ela pode estar contribuindo no processo de monitoramento, a partir da definição de indicadores, né, elementos que sejam acessíveis a todos. É claro que nesse processo podem ter indicadores mais específicos conforme a função de cada setor relacionado com o contexto. De repente, nesse processo, o gestor pode ter indicadores que não são significativos para a comunidade. E na situação da gestão da administração pelo órgão gestor, tem indicadores que para a comunidade não fazem diferença, né? Mas isso pode estar dentro do mesmo contexto, porque o pano de fundo é o mesmo. Só para tentar contribuir um pouco rapidinho, assim, eu acho que está tudo mais ou menos confluindo, né, para um consenso em termos de ideias e raciocínios do grupo aqui. E às vezes me preocupa um pouco a questão legal de competência, sabe, dentro da UC e fora da UC, sabe. A gente tem um ministério criado, que chama Ministério da Pesca, sabe. Então, assim, o Leopoldo citou o desastre que é a gestão pesqueira, se é que alguma vez se teve alguma coisa de excelência no Brasil, né, e cada vez se desmanchou mais, depois que
foi criado no Chico Mendes e tiraram a atribuição do IBAMA, CEAP e NPA. E o Ministério da Pesca? Que tipo de momento que esse grupo, vai bater na porta, vai precisar sentar com eles e dizer, olha, nós vamos fazer o monitoramento do... Existem algumas regras de que dentro do limite da OC, você pode fazer uma gestão seguindo outras regras. Então, assim, me preocupa um pouco também a gente tentar ver os outros órgãos públicos, né, municipais, estaduais e federais, que têm competência nisso que a gente está conversando aqui. Em algum momento é preciso ser profissional nessa questão de, e aí, o Ministério da Pesca? Porque senão, né, o pescador vê assim, daqui a pouco chega o ICMBio, daqui a pouco chega... deve ser um balaio de gato para a cabeça de um cidadão desse, entendeu? A pesquisa da universidade, do Ministério da Pesca, da APA, da Antamirim, uma hora a gente precisa parar para tentar não reinventar a roda. Os pesquisadores da universidade não sabem. Mas hoje o pescador artesanal, para ele ir para o mar, ele tem que levar carteira da capitania, licença de pesca do Ministério da Pesca, carteira do Ministério da Pesca, né? Carteira da colônia de pesca do sindicato, né? Tem que levar identidade, tem que ter colete, boia, não sei mais o que, não sei mais o que. A embarcação da gente leva mais carga de porcaria da gente que a própria gente. Porque é uma exigência tão grande. Né? E quem vai fiscalizar ainda são os caras que eles não entendem nada da fiscalização. Nada. Porque já chega com a ignorância do pescador artesanal. Eu acho engraçado isso. O pescador artesanal está lá todo bonitinho, ele chega com a ignorância que parece cavalo chuva, pegando chuva na gente. Aí quando é os amiguinhos dele, os engrafadeiros que estão lá, de lancha voadeira, botando a vida de todo mundo em risco, tudo bêbado, igual eu vejo, né? Os caras passam com aquela lancha com motor 200, tudo bêbado, não sabe nem onde é que vão. Igual agora há pouco dia aconteceu na realidade do Goiás, passou o cara em cima da área de pedra que terá, que aquilo lá é mais antigo do que a minha tataravó. Né? Todo mundo conhece aquilo lá. O cara deixou o fundo da lancha inteirinho com a família dele, mas o cara ia assim, ó. Aí eles não dão bola, porque é conhecido deles. Agora, quando é o pescador artesanal, eles embarcam na embarcação do pescador artesanal, vê se tem até a avó deitada dentro do fundo da embarcação. Vamos ver se eu volto como é que a gente consegue indicar algumas questões exatamente para pensar isso sim. Só uma coisa antes do meu ponto, tem o meu ponto, depois o senhor Orlando e a Elisa, só para... Elisa. E a Elisa. Primeiro, a gente vai fazer uma complementação e um fechamento na fala da Renata, quando trata de indicadores. Né? Então, assim, o ecólogo vem, quer dezenas de indicadores de cada espécie, cada população. Vem o sociólogo, que quer indicadores socioeconômicos dos mais variados tipos. Né? E a importância da gente ter um conjunto reduzido, factível de indicadores e que sejam, né, coerentes com essa construção entre quem está pensando mais a ciência e a demanda da comunidade. Um exemplo, a gente tentou implementar monitoramento de pesca na Bahia, na reserva extrativista do Corumbau, querendo monitorar pesca, indicadores de pesca, então em lugares que não tinha assim, a questão de saúde básica, né, de verminoses ou... então está numa reserva extrativista, onde que é a prioridade? É monitorar o quê? Né? Quais são os indicadores? Né? Questão de saúde, de educação, né? Comunidades que não têm mais nesse sentido, a gente construir junto esses indicadores e que sejam factíveis. Né? Senhor, né? Completando fala Silvado lá, hoje assim, um juiz se aposenta, ele passa a ser um pescador, né? Qualquer uma classe de média alta, ele passa a ser um pescador e depois se aposenta, né? Por isso tem alguns exemplos, né? A gente está sentindo a diminuição da tainha a cada ano que passa, né? A tainha está diminuindo. O pescador artesanal que estava esperando, né? Ele fica esperando, né? Ele vai para lá esperar só, né? Porque a hora não chega. Há 3 anos passados, eu pesco na Praia Daniela, a gente sentiu o cheiro lá, um cheiro podre. Atrás do nosso rancho, teve um pescador idiota, né,
ele lá jogou 8 tainhas grandes, né? 2 sacolas de ovas e mais 4 sacolas de sardinha, né? Simplesmente pegou, largou lá. Isso não é o pescador, tenho certeza que não é o pescador. O pescador não deixa o peixe apodrecer. O pescador não é, o pescador sabe fazer seus aproveitos, né? Então hoje a gente reclama que a escassez de tainha, né? Por quê? Porque nós temos aí, for na boca da barra, tem 40 barras cadastradas, mas aparece aí 100, 150, não tem uma fiscalização eficaz, né? É pescado dentro da lagoa dos patos direto, é um crime. Né? Na saída do peixe, né? Para começar, já você pega o peixe na hora errada, você pega o peixe na hora que o peixe está desovando. É um erro também. Né? Então tem várias coisas que tem que ver. Né? Porque existe, como o seu Vato falou, no Rio Ratones existe fiscalização em cima de fiscalização, mas em cima do pescador. Aquele que está com a garrafinha, né? Aquele que está com a garrafinha lá assim, para pegar um peixinho é um sufoco. Exatamente, porque hoje o Rio Ratones, na metade dele, se transformou em área estacional de Carijó. Né? Um rio que tem 300, 400 anos de história de pesca, né? Que era o rio que levava de ratones para o mercado público, lenha, banana, o que se colhia lá. Né? E o pessoal dos ganchos vinha de lá para cá para fazer o troca-troca, né? De peixe com fruta, verdura, etc. Aí cancelaram o Rio Ratones e coisa, aí nós temos fiscalização em cima do pescador que nasceu, que o avô que comeu. Meu bisavô, meu avô, meu pai, eu sou participando do rio, pescamos no rio. Tá? Meu avô também pescou no Ratones. Daqui um pouco a gente escuta um barulhinho de lanche, o pessoal tem que se mandar para o mangue. A fiscalização. Quer dizer, tem fiscalização para, né? O pescador, que é pescador, ele dependeu do rio para pescar. Não é verdade? E os grandes barcos industriais, para os barcos pesqueiros, para as taineiras, tudo isso aí não tem fiscalização. Precisava ter uma ação. Né? Enquanto antes, a tainha vai acabar, está acabando, vai acabar. Esse ano, para vocês terem uma ideia, nós pescamos na Praia da Daniela, mas não, todas as redes lá não pegou 2.000 tainhas. Mas eu estou acompanhando esse negócio de fiscalização de pesca, principalmente no Alvoreiro. Esse ano ainda, foi esse ano que prenderam os 2 barcos lá. Quer dizer, o dono do barco e o mestre do barco é o fiel depositário da embarcação, cara. Isso aí eu fiquei doido da vida. Eu disse, oi, órgão bem safado isso aí. Pô, deixa a embarcação com óleo, tudo, rede, tudo na mão do cara. O cara de repente vai estar de novo, ele não quer nem saber. Não só para completar, a questão do lado da Ilha do Alvoredo, né, que até então era área preservada, não é verdade? Era área preservada. Né? Me parece, pela nova legislação aí, parece que já vai poder ser visitada por turista. Mas o impacto não poderia. Está vendo? Mas o impacto vai acontecer, tem certeza que vai acontecer, né? Porque se lá é o criador, né? O peixe está certinho lá, bonitinho, aí o turista vai visitar, vai bagunçar, né? Mais derrama de óleo, mais barulho, mais barco, sabe? Então tem todas essas coisas que a gente precisa achar solução, né? Precisa pressionar esses órgãos de fiscalizador para que faça. Né? Então, eu acho que de repente toda essa conversa que a gente está fazendo aqui, vamos conseguir pela história social, quem pesca, como pesca, talvez a gente vai conseguir separar melhor quem é pescador, quem não é pescador, porque realmente não dá mais para continuar, todo mundo pode pescar. Né? Quem que pode pescar, com o quê, aonde, acho que a Renata começou a colocar e acho que já deu uma boa afinada. Mas eu estava aqui pensando, eu e a Dete, a gente estava cochichando aqui, a gente estava pensando em umas demandas que nós da Baleia Franca colocamos nas demandas de pesquisa, e aí eu fiquei pensando, será que se eu trouxer a interação do pescador com a baleia, será que vai ser uma demanda muito particular? Aí a gente estava achando que até não, porque a Baleia Franca ela não acontece só no território da APA, né? Então, e à medida que a população da baleia está crescendo, cada ano a gente observa um incremento das visitas das nossas amiguinhas, e assim, estão acontecendo zemares, né? Até agora nenhuma baleia veio reclamar dos pescadores, mas muitos pescadores já vieram reclamar das baleias. Assim, até o relato dos pesquisadores são que a baleia, o tipo de malha e tal, as baleias estão conseguindo se liberar facilmente, elas não ficam, não tem grandes danos para o animal, pelo menos até o momento a gente não tem nenhum registro.
Mas eu vou perguntar a vocês, vocês olharam o documento do pescador que foi reclamar para ver se ele é pescador mesmo? Pois é, aí a gente, a gente precisa conhecer melhor, porque está vindo a reclamação. Em várias reuniões que a gente tem feito com os pescadores ali de toda a área da APA, essa reclamação vem. A gente não sabe, existem alguns indícios de redes que foram colocadas em lugares que não deveria. Né? Então, mas quando é que acontece isso? Por que acontece? E o pescador, uma demanda dele, o pescador, quando a gente conversa com ele, ele fica com muito medo de que a atividade da pesca na área da APA fique restringida ou proibida durante o período da baleia. E olha que é um período bem significativo para a pesca. É de julho até novembro. Imagina, um chova, né? Como é que fica isso? Mas eu vou então, nós falar não gostaríamos de que um plano de manejo da APA, por exemplo, pudesse apontar alguma restrição maior do que as que já existem, né? Mas existe essa interação, como é que ela... Por que acontece isso? Por que existe o EMAG? Por que o pescador se prejudica? Porque o pescador, quando vem reclamar para nós, é porque ele tem o prejuízo da rede. Já me falaram em 20 mil, 50 mil, sei lá quanto custa uma rede dessa. O pescador artesanal, ele não é maluco não botar uma rede dele, porque a rede é cara. Né? Para mim, olha, se eu botar minha rede num lugar com um peixe, minha casa com a minha rede, eu vou sentir uma falta danada. Pois é. E quem bota a rede na frente de um peixe desse, né? Ele não é pescador e ele não tem experiência. Ele sabe que naquele período ali ele não pode estar naquela área. É igual período de defesa. Esse é o tipo de informação que é super importante para a gente, para nós termos sistematizada, inclusive para usarmos como argumento, sabe? De que existe a interação, mas que não é exatamente com a pesca artesanal. O pescador artesanal em toda a costa catarinense e costa gaúcha, porque eu pesquei desde a costa catarinense até a costa do Rio Grande do Sul. Tá? Conheço muito bem essa região. Tá? O pescador artesanal, aquele que é pescador mesmo, ele sabe o período que aquele animal está andando naquela região e ele não tem condição de estar rede. Né? Porque ele sabe que um animal daquele ele viaja dia e noite. É a mesma coisa, o pescador artesanal botou uma rede em canal de navegação. Rota do navio lá fora. Né? Quem é o cara que vai botar uma rede alta na frente da rota do navio lá fora? Ele vai ficar sem ela. A gente já tem esse tipo de relato do senhor, nós já ouvimos muito parecido do senhor Anastácio, por exemplo, eu respeito a baleia. Se ela está lá, eu coloco minha rede para cá, eu não vou ser bobo de colocar. Vai botar a rede na frente do bicho desse? Mas, de qualquer forma, eu acho que... É a mesma coisa que o motorista na BR-101 botar o fusquinha na frente de uma escânia. Vai o doido para fazer isso. É basicamente molestando o pescador, né? Na verdade, é o contrário. É o pescador que está molestando agora. Se você for olhar na bibliografia mundial, o EMAG de baleia existe e baleias né, são molestadas por redes em alguns lugares. Não é ainda o caso nosso aqui. É importante deixar registrado isso. Ainda não foi registrado isso. Mas a reclamação do pescador da baleia é grande e assim, a tendência é que o animal que aumente esse conflito. Então, o conflito é mais um conflito, na verdade, com o pescador, né? Já conflita entre ele, já conflita com o industrial, ainda tem mais um bichão desses grandão aí para piorar a situação. Luiz, depois o Ricardo, depois assim. Não, só um comentário, desculpando o senhor mesmo. Só um comentário em relação aí, ao que o senhor colocou. A gente fiscaliza, sim, dentro do estado do Ratones, tá? Porque é uma unidade de conservação e proteção integral, é a nossa obrigação. Tá? Agora, é uma área pequena, é uma área de águas protegidas, então facilita muito a nossa atividade, porque a gente pode ir com um barco de alumínio e tudo, né? Então, frequentemente lá dentro, por ser uma área pequena, a gente tem que fiscalizar. Na época da tainha, a gente tirou muita rede de lá, né? Na boca do estuário ali tinha braço de rede fechando o estuário todo. Eu pergunto também como é que a tainha vai transitar dentro para dentro, para fora do estuário ali, com rede fechando tudo. Banhamos tudo, botamos dentro do barco, quase fomos para fundo também dentro do rio, de tanta rede que tinha dentro do nosso barco. Agora, fiscalizamos fora também, embora seja um pouquinho mais difícil em termos de logística para a gente. Só esse ano nós pegamos 2 traneiras aí na Bahia Norte. Né? E dependendo do tipo de infração que é, Silvana, a gente não deixa a rede dentro não. Uma traneira dessa dos que nós pegamos,
Uma dessas traineiras que nós pegamos ficou sem a rede de ser, com a rede que eles avaliaram em R$600 mil, sem sonar, voltou com os ganchos tão leve que ela chega a onda jogada de um lado para o outro, tão leve que voltou. Agora, já compraram rede de novo, já compraram sonar de novo. De onde que vem esse dinheiro para os caras comprar? No dia seguinte perde rede, perde sonar e no dia seguinte está comprando. Mas sabe o que é uma embarcação industrial, acho que não é só isso não, deve ter algumas outras coisas aí. O dono dessa embarcação, ele nunca foi pescador, ele bota na mão do pescador para tirar dinheiro para ele. Então, a gente fiscaliza lá dentro, mas fiscalizamos fora também, e ali talvez mais até do que qualquer outra instituição atualmente. Né? A Rede do Arvoredo também tem uma atuação frequente lá, se a gente for ver, eu não tenho os dados aqui, mas se a gente for ver esse ano, muito barco aí para fora e dançou aí fora. E de pesca industrial também, né? Principalmente industrial. Deixa eu tentar organizar um pouquinho antes de passar para o Ricardo, depois para cá. A gente indicou até agora algumas questões importantes com relação a essas demandas, né, que são necessárias. Chegamos, acho que mais ou menos, consenso inicial de que o monitoramento da pesca, pensando na questão do monitoramento da pesca, seria uma dessas demandas que, a princípio, seriam comuns em todo o litoral. É isso. Essa demanda seria uma demanda coletiva, então, de todos esses espaços onde há essa unidade de conservação e não só a unidade de conservação, né, mas fora dela também. Aí o Ricardo apresentou um problema, que eu acho que é um problema no primeiro momento, mas pode ser, inclusive, a solução, que é a questão de que existe um Ministério da Pesca que também regula isso e que trabalha, evidentemente, com projetos, com linha de financiamento, inclusive para não só para o pescador, mas para alguns outros trabalhos, com a comunidade da pesca, né, com até trabalhos de educação na área diretamente a educação do pescador, e tal. Talvez a gente possa pensar naquela ideia que a Adriana tinha dado da FAPESC, né, que é uma das ideias eu acho que é importante, que é como chegar a fazer essa demanda, né, conseguir dar passo adiante. Talvez próprios editais lançados pelo Ministério da Pesca também, que eu lembro que a cada 2 ou 3 anos, eles estavam lançando editais com trabalhos não só de educação para a comunidade, para a colônia, mas também para trabalhos de outras entidades, inclusive universidade, com projetos de pesquisa e extensão. Então, além da FAPESC, talvez o próprio Ministério, que já supriria um pouco esse problema apresentado pelo Ricardo. Eu só estou tentando chegar um pouco próximo do que a gente foi apontando. O Leopoldo colocou que vamos fazer esse monitoramento, né, esse monitoramento diagnóstico, eu coloquei assim, mas também pensar nos indicadores que têm que ser factíveis das comunidades. Então, tudo bem, é comum para todo mundo a demanda, só que tem que ver com as comunidades, junto com a universidade e comunidades, quais são, e obviamente, né, vocês, né, quais são os indicadores precisos que poderiam, em determinado momento, atacar um problema, né, o mais próximo possível. Essa é uma questão colocada importante. Assim. Agora, desculpa. Na realidade, então, eu queria só assim, pedir desculpa para você sair. Eu fui para o norte da ilha, buscar as crianças na escola e é uma viagem até lá. E pedir a gentileza para o Luiz, se tiver alguma coisa que está olhando para ele, depois passar isso para a gente, tá? E agradecer o convite e dizer também que eu acho que o caminho está construindo um entendimento aí que a gente está disposto a contribuir no que for preciso. Kátia? Na verdade, não escreveu os encaminhamentos, já retira. Cida? Não, na verdade, assim, eu acho que muita coisa já foi indicada aqui, já foi falada, né? Eu reforço aí a questão que ainda a gente não tem um conflito muito claro e configurado assim. Agora vocês podem entregar um negocinho para o pessoal, principalmente para os pesquisadores que estão aqui, tá? Pode ser enquanto a Cida está falando? Pode ser enquanto ela está falando? Pode entregar? Posso? Pode falar assim. Aí então, só para assim, uma demanda que a gente está vendo, não é uma demanda, mas uma coisa que está acontecendo cada vez mais nas nossas reuniões de pescadores, seu fato. Está entendendo, está falando? Conseguisse fazer um homem crescer. É melhor entregar.
Esse daí não tem que A ideia era só entregar, sei lá. Só entregar, se pode entregar falando. Lá que tem mais um, então não vai passando por outro, porque tem pouca bola. Saiu uma carta que a Associação da Reserva fez, os pesquisadores. Bem? Isso é nosso. Desafio. Prepara. Mas assim, só para assim, para reforçar o que o Início falou, que a Dete, assim, essa demanda cada vez mais nas nossas reuniões, essa fala da interação, né, do pescador e da baleia, né, ainda não está um conflito declarado assim, mas a gente já está se preocupando, porque a gente vê que cada vez mais elas estão vindo nos visitar, e isso é maravilhoso. Os pescadores, eles não têm assim aflorado, né, um conflito, mas a gente percebe que cada vez está mais difícil. Eles reclamam nas rodas de reuniões, perdemos a rede, não sei o quê, mas também tem isso, uma questão de educação, né, de como interagir com a pesca e com a baleia, porque o senhor Anastácio fala isso, quem é pescador de verdade não vai deixar a rede fundeada a noite toda para a baleia passar por cima, está querendo perder a rede. Então, essa forma de conscientização dos pescadores mais antigos eles têm, mas cada vez está aflorando mais nas rodas de reunião, então assim, para reforçar muito essa questão, essa indicação. Será que isso não é uma demanda? A questão desse processo de educação não é uma demanda também? Eu acho também que pode ser, mas... E ver a baleia como mais um produto, mas em vez de ver um problema, ver a baleia mais uma solução, né? Se a pesca está ruim, pode se adaptar para fazer visitação da baleia. A gente já colocou isso. Nas nossas rodas comunitárias, inclusive agora na última reunião foi falado. A gente vê assim, porque precisa ver também, respeitar um pouco a forma de vida, né? Não adianta querer, e isso o pessoal da APA já conversou, já até se tentou, é muito difícil o pescador artesanal se ver como um avistador de baleia de forma embarcada. A gente até vai estar podendo trabalhar isso, vai ser mais fácil a gente fazer isso como condutor ambiental por terra, do que com barcos, porque assim, é uma questão assim de ter muita responsabilidade, tá? Nem os de turismo assim, que estão super adequados, que tem critérios, porque tem critérios, né? A APA agora fez todo o critérios para avistação de turismo embarcado, mas mesmo assim tem brechas que é muito difícil obedecer os próprios critérios, é complicado. Eu acho que, eu sinceramente, como pessoa, eu nem incentivo muito. Porque assim, é uma questão de muito risco também, não é só o risco das próprias pessoas que são levadas no barco, tem que ter assim, uma infraestrutura muito boa. O pescador artesanal, ele está pronto para fazer isso. Eu vejo assim, e isso foi uma grande mudança cultural. Eles não gostaram muito da ideia, apesar que teve já um pescador que foi o seu Valmírio, né, Dete? Cadastrado, mas eu acho que ele não está fazendo Tem mais. alguns que estão, o pessoal da armação, não dá para generalizar. Não dá para generalizar. Tem que querem, tem alguns que estão demonstrando. Mas parece assim, o que a gente percebe que os que querem, eu percebo isso, Elise, já é os que deixaram muito de ter a tradição de pescar um pouco, assim. São os que já têm alguma atividade nesse sentido, como os pescadores do pântano e da armação. Já trabalham com turismo. Um programa na Ilha do Campeche, já faz alguns anos. Esses são os que têm algum interesse. Os nossos lá ainda assim... Só para complementar o que a Cida está dizendo, os pescadores alegam um investimento muito alto. Porque a Marinha, para a segurança da navegação, exige uma série de equipamentos, né, para transportar passageiros. Isso realmente encarece. Tá? E a Cida tem razão na perda da identidade, né, na mudança de atividade. Só para deixar. Outra coisa assim, também assim, uma demanda que está surgindo já, está muito fraca ainda, mas a gente já consegue ver. Eu acho que já todo mundo percebeu, mas às vezes os pescadores estão muito, assim, até com medo de falar isso, né? Mas a gente está sentindo que é a questão da tainha, né? Um pescador fez uma fala agora no nosso encontro estadual de pesca no sábado, ele disse, se não parar a pesca da tainha, não vai ter mais tainha.
né? Isso foi muito forte a gente escutar, né, de um pescador que depende da pesca, né, Ribas, seu Orlando, a gente estava lá, né, e vimos o Celi falar, ele é o presidente da Associação de Pesca de Garopaba, PG. Então, assim, isso é uma coisa assim, que a gente pode estar apontando como, né, um sinal que está vindo aí, né? E também a outra coisa que eu estava aqui lembrando, agora me fugiu um pouco, é que a gente já falou, né, das iscas vivas, né, ser pega dentro das UCs, né, ser colocada dentro das UCs, a gente vê também. E uma coisa que o Ricardo falou, que agora me deu um clique aqui, é a questão do Ministério da Pesca. Por mais que porque o que está acontecendo? A gente também é revoltado com o Ministério da Pesca. Nós, pescadores artesanais, a gente também é revoltado. Porque a gente está vendo, né, como está funcionando o Ministério da Pesca em questão na proteção da biodiversidade, o que é que eles estão pensando, o que é que eles estão querendo com o Ministério da Pesca, sabe? Para nós foi bem mais difícil ter criado o Ministério da Pesca, deveria ter ficado na SEAP, sabe? Porque a gente está vendo assim uma desconexão muito grande. Não é só para ver a pesca artesanal, é porque a pesca artesanal tem depredação. Não vamos dizer que todo mundo da pesca artesanal está com a consciência de proteger, não é bem por aí. Não vamos ser românticos, eu já me iludi muito, já fui muito romântica nessa questão, não é bem assim não. Também tem pescador artesanal, que isso foi dito na nossa reunião sábado passado, passando por cima dos direitos mais sagrados, que é de proteger sim os pescados enquanto estão pequenos, né, para ter reprodução. Também está faltando a consciência da pesca artesanal. Mas é aquela coisa, estão bagunçando, vamos bagunçar tudo de uma vez, sabe? Parece assim que virou uma terra sem lei. Estão fazendo, vamos fazer também. Então é assim, também o negócio está meio desandando para esse lado. E a pesca, e o Ministério da Pesca, em vez de ter um olhar para não deixar isso... pesca industrial sempre teve, mas agora está de uma forma absurda, o incentivo da sobrepesca, sabe? A exploração do recurso natural está sendo extrapolado por quem deveria estar nos ajudando a fazer política pública para cuidar. Então, assim, mas, mesmo com esse olhar, nós vamos ter que sentar e conversar. Em Santa Catarina o Horst tem um Toninho, né, do Ministério da Pesca, que são abertos para estar sentando com... Eu acho assim, que dá medo, né? Não é que são abertos. Não é que são abertos e prontos para a gente assim, se iludir, né? Mas eles vão ter que ser chamados. Vão ter que ser chamados, porque assim, quanto mais a gente se distanciar, pelo menos eles vão ter que assumir posição. Porque assim também está numa zona confortável para eles. Não vamos fazer nada. Outro dia eu comentei assim com o Horst, né? Pô, mas a gente não sabia disso. Então o negócio é porque você não sabe. Então vamos fazer saber. Porque aí quando não fizer o que tem que ser feito, como o Ministério da Pesca, não, vocês não fizeram porque não sabiam. Porque vocês sabem, né? A APA fez aí uma grande demanda aí sobre, né, a legislação sobre a pesca artesanal, sobre uma carga. Sim, foram totalmente desrespeitados, mas isso está muito assim, escondido. Isso precisa ser iluminado. Existem responsabilidades do Ministério da Pesca, mas de uma forma formal e não só nas nossas rodas de conversa, sabe? Porque aí é muito fácil para eles achar, cada um está trabalhando lá na sua zona e um não sabe do outro. Então eu acho assim que essas demandas, as nossas demandas também, é fazer com que eles assumam posição. Ou tá ou não tá, para não ficar dizendo, mas é assim porque vocês fizeram essa ação, fizeram esse monitoramento, mas a gente nem foi chamado, a gente não sabe. Então é muito fácil. Comprometê-los, sabe? Não na ilusão que a gente vai ter muito ganho, mas de botar nome aos bois, sabe? Chega. Você me dá um ganchinho da tua vou pensando, cara. Na verdade, eu acho que não é a coisa porque eu acho que o fórum, o estado da pesquisa, do estudo, de pensar o monitoramento, não é exatamente o âmbito dessa coisa mais política que deve ser feita em relação ao ICMBio, ao IBAMA, às universidades, ao Ministério da Pesca.
Mas eu acho que é importante estar colocando no sentido de que não dá para pensar no monitoramento pesqueiro no país, em qualquer região, em qualquer estado, sem o NIPEA estar junto. Inclusive, pensando na questão metodológica, que hoje o NIPEA não tem